Aqui nós vamos falar de uma questão sobre a homossexualidade. Observe que nos últimos tempos a tendência da igreja é piorar. Falsos profetas, heresias, né? Farão comércio de voz. Então vamos ter, diz a palavra do Senhor que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis em que não ouvirão as Escrituras. Baseando-se nisso, vamos tentar extrair o que está acontecendo nesse texto de Romanos. Primeiro, Paulo está falando com quem aqui? Está falando com um povo que tem como qualidade de vida a perversão. Né? De 10 Césares, 9 eram homossexuais. Jovens eram introduzidos na pedofilia. Então tinha muita gente ali naquelas práticas homossexuais, cujo Paulo está repreendendo, que nasceu naquele contexto social. É diferente do Brasil, onde você nasce, você não é inserido propositalmente nesse contexto, né? Então, as pessoas já nasciam nessa sociedade bagunçada, os romanos já nasciam nessa sociedade bagunçada, né? Quando Deus institui leis em Israel, lá no livro de Levíticos, lá no início, quando é instituído leis, essas leis, elas foram feitas para que o povo de Israel não seguissem as práticas dos povos ao redor, os egípcios, outros povos mais antigos, que até ato sexual com animais cometiam. Então é instituído a lei, né, de Deus. Tanto que em Israel, Jesus não encontraria um homossexual em Israel, porque seria apedrejado. Esse homossexual não estaria se declarando como homossexual se existisse, estaria vivendo ocultamente ou mudaria de cidade para poder viver da forma que quisesse, ou não existiria ali naquele lugar onde Jesus estava, né? Porque é uma sociedade que nasce com leis dificilmente. Primeiro, ninguém quer morrer apedrejado. Segundo, que aprendendo as leis, a sociedade se desenvolve e não segue por esse caminho. E terceiro, que está sobre a bênção de Deus, né? Agora, o que está acontecendo com a igreja hoje? Alguns pastores, e eu sei disso, né? Não é nada que eu estou especulando, eu sei, permitem que obreiros, presbíteros, até pastores, sejam homossexuais dentro da igreja evangélica. Tem igrejas formadas por homossexuais e tal, e não estou nem falando disso. Estou falando de igrejas evangélicas que permitem que obreiros, presbíteros sejam homossexuais e continuem na obra. Eu sempre falo que o Espírito Santo é o mesmo. Ele é o mesmo. Ele não pode revelar a verdade para uns em detrimento de outros. Então, quem tem o Espírito Santo conhece a verdade. A Bíblia diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o cara quer se tornar um obreiro do Senhor, ele precisa ser liberto. Se ele tem tendência homossexual, ele precisa ser liberto. Ele precisa ser liberto. Porque como Deus faz uma lei para o povo de Israel seguir e as leis da igreja evangélica, da igreja gentílica, elas estão totalmente baseadas em muitos ensinamentos do Antigo Testamento, né? Os 10 mandamentos, fora os preceitos. Está fundamentado ali. Não que toda a lei seja... por exemplo, Jesus, ele vence a lei, né? Mas não quer dizer que você vai matar. Não quer dizer que você vai roubar. Atributos da lei permanecem no cotidiano. Você não vai roubar, você não vai matar. Simplesmente Jesus mostrou que a lei sem o amor não tem fundamento. A lei tem que estar baseada no fundamento do amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Entende? Então, aqui Paulo está repreendendo, olha só, ele está repreendendo uma sociedade que não tem nada a ver com o evangelho.
que não é cristã. Agora, você imagina se Paulo estivesse diante de uma sociedade evangélica dizendo que nós somos homossexuais e podemos viver na igreja fazendo a obra. Olha só a diferença. É muito mais grave, porque Paulo está repreendendo a conduta de gente que não é evangélica, trazendo a revelação de que a maneira que eles vivem não está certa. Assim como João Batista teve a cabeça decapitada, por quê? Porque disse que Herodes estava tendo relações com a esposa de seu irmão. Então, o cristianismo tentando mostrar a verdade, não que eles vão receber a verdade, mas para que eles saibam que Deus foi lá e os alertou quanto à perversão deles. Se Deus não tivesse falado nada, não seriam culpados. Mas Deus vai lá, por meio do apóstolo, ele mostra para eles, né, a verdade. O que as pessoas usam para fazer sexo não é nem órgão sexual. A própria ciência mostra que não é um órgão sexual. Mas é mais provável que a perversão da mente humana esteja mais com desejo de praticar todo tipo de loucura, se entregar totalmente na mão do palhaço, na mão do diabo, né? Por quê? Porque somos carnais. Então é mais fácil você estar errado do que Deus. É mais fácil você e os seus pensamentos estarem errados do que Deus. E não tente comparar a natureza animal com a humana, que aí você se perde. O animal ele nem sabe o que faz, ele nem sabe o que ele é. Não compare animal com seres humanos, né? Isso aí é um absurdo. Então, aqui ele fala que as mulheres mudaram o modo natural de suas relações sexuais. Paulo nem era casado, Paulo não tinha esposa, mas ele sabia muito bem, não porque ele não podia, porque ele não quis. Ele mesmo revela isso no Novo Testamento. Mas ele revela que há um uso natural das relações sexuais e há uma prática que não é natural. Dá para se perceber na maioria da humanidade. E os varões se inflamaram, cometendo sua torpeza. Então, o Antigo Testamento, as leis de Israel, elas começam aqui a chegar nos romanos. Elas começam a invadir a vida dos romanos. Antes era proibido pregar o evangelho aos romanos. Mas chega um ponto que até a vida de Paulo está em risco ali. E ele vai lá e enfrenta-os, porque Deus o envia lá como testemunha, guarda ele. Ele vai lá, enfrenta-os, mostra para eles que eles precisam mudar. E eles preferem continuar em suas práticas. Como eu disse na outra mensagem, a homossexualidade pode não ser uma escolha. Realmente a pessoa pode sentir esses desejos. Assim como a pessoa sente o desejo de adulterar, de roubar, ela pode não ser uma escolha, mas ela é pecado. Né? O cleptomaníaco não sente desejo de furtar as coisas, é uma doença. Mas não deixa de ser pecado.